Queridos, nós mudamos o nosso calendário de pregação. Hoje, quem pregaria era o presbítero Bruno, e Deus é soberano mesmo, porque ele ligou agora há pouco e havia sido chamado de sobreaviso. Eu não sei se já conseguiu chegar ou não, mas com certeza está ali. Pronto, um homem bonito ali sentado. Mas vir na correria seria também difícil, né, Bruno? Mesmo vindo para pregar. Porque neste fim de semana nós tivemos mais um módulo, o módulo de Abacuque, do curso Pregue a Palavra, o curso que eu me formei na primeira turma. Esta agora é a segunda, que já está quase no final, e pela graça de Deus, em setembro, nós vamos começar já a terceira turma do Pregue a Palavra. Um curso que, no momento, tem cerca de 1.600 alunos, não é isso? No Brasil e fora do Brasil, na mão da Igreja Brasileira, principalmente com a instrumentalidade da Primeira Igreja Batista de Atibaia, que agora logo terá um casal ilustre como seus membros, né? Sou suspeito para falar desse casal, mas são ilustres. Para quem não entendeu. Bem, eu queria chamar o pastor André Oliveira aqui à frente. Ele é o diretor nacional e hoje, nesse fim de semana, foi um dos professores deste módulo, né, junto com o pastor Rubem, que os irmãos já conhecem, esteve aqui já pregando em nossa igreja, mas ele ficou muito cansado da jornada, né, está desde sexta-feira e precisou ir descansar hoje. Mas o André não teve descanso, né? E está aqui conosco para trazer a palavra de Deus. Semana que vem, sim, o presbítero Bruno trará a mensagem. E aí, finalmente, irmãos, no outro domingo, último deste mês, nós iniciamos uma nova caminhada que vai ser... Depois eu conto para vocês. Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos, primeiro pela liberdade que temos de ouvir a Tua palavra, e oramos por tantos irmãos que não experimentam de tal liberdade. Mas pedimos também para que nós possamos estar atentos e vigilantes contra os ataques que certamente tal liberdade logo sofrerá. Por ora, que Teu Espírito use o Teu servo e a Tua palavra para falar as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Gilversi. Boa noite a todos. É um grande privilégio poder estar aqui com vocês, conhecendo mais uma parte da Igreja de Cristo, os meus irmãos. Isso alegra muito o nosso coração. Eu tenho a bênção e a alegria de poder trabalhar no Ministério Prega a Palavra. É um ministério que treina e capacita pastores e líderes no Brasil inteiro, em alguns países que Deus tem nos dado a oportunidade de atuar para a exposição bíblica. Nós cremos que uma igreja saudável é uma igreja que leva a sério a palavra de Deus. Quando Deus é proclamado com autoridade, com fidelidade, o povo dele é edificado. Pecadores são chamados ao arrependimento e a igreja se torna uma igreja forte. Então nós acreditamos no ministério da palavra. Frente ao caos que nós vivemos hoje, a nível nacional e internacional, nós temos a plena convicção de que Deus continua falando com o seu povo. Então é um grande privilégio. Eu trago um abraço da minha igreja, a primeira de Atibaia, a todos vocês. Sou um dos pastores lá com a equipe que trabalha ali. E Deus tem feito coisas maravilhosas por meio de sua palavra. E trago também um abraço da minha filha, as minhas duas filhas, mas especialmente a Helena, de 11 anos. Toda vez que eu saio em viagem, ela fala: papai, fala para a igreja lá, que eu mandei um abraço para eles. Então ela é alguém uma serva de Deus fiel, que tem me apoiado em oração nesse ministério. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos olhar para esse capítulo e vamos trabalhar algumas coisas muito pertinentes aqui em Isaías 40 para encorajar o nosso coração. Eu convido você a ler comigo os versículos de número 1 até o verso de número 11 do capítulo 40. Não sei se vocês aqui têm o costume de se colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Sim ou não? Sem problema? Então, vamos nos colocar em pé para ler a palavra do Senhor. É melhor para mim, que já estou em pé, ler, porque você não fica com aquela pressão, né? Dessa barriga tão pequena que eu tenho, de
comprimir aqui a minha voz e para você que vai nos acompanhar. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, capítulo 40, versículos 1 a 11 da palavra do Senhor, que diz assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a e não tenha medo. Diga à cidade de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Bondoso Deus, obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos de louvor, de adoração, de oração. Agora nós suplicamos que Tua palavra seja proclamada com fidelidade. Que o Senhor traga os resultados, ó Deus, que o Senhor deseja, para edificar o Teu povo, consolar o Teu povo, confrontar, ó Deus, aquele que necessita ser confrontado, para que a glória do Teu nome seja evidenciada no meio da Tua igreja. Sim, rogamos a Ti no nome de Cristo Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Em um cenário de caos, de luta, de guerra e devastação, o que nós poderíamos fazer para consolar o nosso coração? Talvez muitos de nós podemos olhar o que vem acontecendo com o mundo e as grandes convulsões que o nosso planeta vem atravessando, seja no campo social, político, econômico, seja no campo de guerra, literalmente, como tem acontecido entre Rússia e Ucrânia. Talvez nós temos o privilégio de poder dizer que Deus está nos poupando de uns bons bocados. Mas ainda assim nós nos sentimos aflitos. Nós passamos por problemas. Somos seres humanos. Nós temos limitações. Nós nos deparamos com enfermidades. Nós sofremos angústias e dores. Nos sentimos preocupados muitas vezes com a situação do nosso país, com o nosso trabalho, emprego. Ficamos aflitos com filhos, esposa, marido, quando são diagnosticados com alguma enfermidade. Nós olhamos para o mundo em que nós vivemos e muitas vezes estamos nos perguntando: que tipo de esperança eu tenho para persistir para o amanhã? Essa é uma pergunta que talvez nós já fizemos, se não a estamos fazendo agora, nesse exato momento em nossa vida. Como podemos consolar o nosso coração? A palavra do nosso Deus, ela nos traz algumas ideias, verdades, muito bem, objetivamente claras e fundamentadas para nos alegrar. Por exemplo, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3.
O livro de Lamentações ele é escrito por meio de um acróstico usando as letras do alfabeto hebraico. E cada letra quer expressar uma verdade. Quando chega lá no capítulo de número 3, no meio do capítulo nós temos a letra Het, que vai dizer justamente o seguinte. Essa letra tem o objetivo de estimular a memória do povo de Deus a lembrar das coisas que podem trazer esperança para o povo de Deus. Porque nós precisamos e carecemos de verdades que estão impregnadas em nossa mente, em nosso coração, para nos lembrar que a dureza da vida um dia encontrará toda a resolução necessária naquele que é o nosso pastor. Naquele que morreu e ressuscitou por nós. Essa foi a primeira música que nós abrimos aqui, que nós acreditamos em Cristo Jesus, nós acreditamos que Ele morreu, nós acreditamos que Ele ressuscitou, e isso deve ter implicações práticas para as nossas vidas, porque nós carecemos de respostas objetivamente claras para o nosso coração e para a nossa alma para continuar a nossa trajetória. Nós estamos peregrinando em um mundo que está literalmente quebrado, confuso, atolado em uma série de problemas. E você pode olhar para qualquer esfera da realidade da vida e talvez você verá que não há esperança, humanamente falando, para essas questões que são nos apresentadas no dia a dia. Esperança no governo, no homem, independente do governante que assumir. Talvez um bom governante ele pode amenizar muito dos nossos problemas, mas ainda assim nós teremos encontros e daremos de vista com muitos problemas que o nosso coração não encontra resposta. Esperança na segurança pública, esperança em riquezas. Alguns anos atrás começou a onda da criptomoeda e todo mundo saiu desesperadamente com o sonho americano em solo brasileiro, investir em criptomoedas. E o que nós estamos vendo são instabilidades acontecendo por causa das grandes mudanças que o mundo enfrenta. A pergunta ainda persiste em nossa mente: como nós podemos consolar, confortar e encorajar o nosso coração no mundo quebrado em que nós vivemos? O mundo que está literalmente afetado com o pecado, com injustiças, com orgulho, com arrogância, com inveja, com ira, com ódio e com uma série de realidades que nós sabemos muito bem. Isaías 40 tem uma grande resposta para nós. Algumas verdades que poderão nos fazer refletir que sim, é possível peregrinar neste mundo quebrado, caído, afetado, comprometido com o que é errado, olhando para o nosso Senhor e sendo por Ele consolado. A primeira verdade que Isaías nos apresenta se encontra aí no versículo de número 1 e o versículo de número 2. Isaías então diz: consolem, consolem, o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da escravidão já acabou e que sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Talvez a mensagem mais importante que nós, eu e você, precisamos ouvir, não apenas nessa noite, mas em toda a nossa caminhada cristã, é que o nosso principal problema foi resolvido na cruz do Calvário. O texto é muito claro e enfático. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Como? Falando ao coração do povo de Jerusalém que o seu pecado, o tempo da escravidão, já acabou e o seu pecado está perdoado. O livro do profeta Isaías ele está inserido dentro de um contexto de pré-exílio. Deus havia dito em Deuteronômio que se o povo quebrasse a sua aliança,
Deus levantaria um povo, uma nação, para subjugar o seu próprio povo, levando o seu povo à escravidão, a ponto das nações passarem perto do povo de Deus e balançarem a cabeça, zombando do povo de Deus, perguntando: aonde está o seu Deus? Nós temos alguns salmos do período de pré-exílio, que se estende até o período do exílio, que nos mostra essa aflição. O povo lamentando, chorando, angustiadamente clamando por misericórdia no exílio. Nós, na beira do rio da Babilônia, chorávamos lembrando-se de Sião e perguntávamos: onde está a nossa alegria? É fato que o pecado, a desobediência, a rebeldia gera duras consequências, inclusive para o povo de Deus. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade. Nós sempre somos tendenciosos a imaginar que o juízo virá somente para aquele que é ímpio. Mas o povo de Deus foi chamado para ser santo, obedecer ao Senhor em todos os seus caminhos. O povo de Deus, ele foi desafiado a viver uma vida em santidade. E o povo de Deus amou e desejou mais aquilo que as outras nações em volta de Israel amavam e desejavam: idolatria, rebeldia, prostituição e uma série de outras coisas, do que realmente voltar os seus olhos para o Senhor. O capítulo 1 de Isaías começa com uma dura observação aqui para o povo de Israel. Lá no versículo de número 3, ele faz uma alusão a algo literalmente irracional para o povo. O profeta diz: Deus está dizendo, o boi conhece o seu dono e o jumento sabe a casa que lhe dá comida. Mas Israel, o meu povo, não me obedece. Rejeita conhecer o Senhor. Faz vista grossa ao Senhor. Israel não quer nem saber de mim. Isaías, então, é levantado por Deus no capítulo de número 6. Ele recebe da parte de Deus uma mensagem para proclamar ao povo de Israel que Deus iria julgar, que Deus iria punir e que Deus iria tratar o seu povo se o povo não se arrependesse e não voltasse os seus pés para o caminho de santidade. O ministério de Isaías, então, começa no capítulo 6. Ele levanta uma série de observações e lá no capítulo de número 30 de Isaías, a partir do versículo de número 10, o povo de Israel está dizendo para Isaías: vamos acabar com esse negócio aqui. Pare de profetizar para nós palavras duras e retas do Senhor. Nós queremos ouvir ilusões. Minta para nós. Diga coisas que a nossa alma vai se fartar de alegria. Isso está literalmente escrito em Isaías capítulo de número 30. Você pode se perguntar: como uma pessoa teria condições e capacidade de dizer isso para um profeta da parte de Deus? Eu não quero ouvir a verdade de você. Eu quero que você minta para mim. Eu quero que você enche os meus ouvidos de ilusão. Olha aí o versículo de número 9 do capítulo 30 de Isaías. Porque este povo é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E eles dizem aos seus videntes: parem com as suas visões. E aos profetas eles afirmam: não profetize mais para nós aquilo que é reto. Digam coisas agradáveis aos nossos ouvidos e profetize ilusões para nós. É algo literalmente impensável a situação moral que o povo de Deus está atravessando. Quando nós entramos no capítulo 39 de Isaías, é o capítulo que está fazendo a grande mudança do livro. E no capítulo 39, Deus então levanta Isaías a partir do versículo de número 5 e dá uma palavra de profecias a Ezequias. E a palavra que Deus dá
é que haverá juízo sobre a sua vida. Não haverá paz e segurança, mas juízo. O tempo de juízo chegaria. Quando nós entramos no capítulo 40, nós nos deparamos com essas palavras belíssimas. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Console o quê? Que o tempo da sua escravidão acabou e que seus pecados estão perdoados. A graça e a misericórdia do nosso Deus deve nos consolar, nos lembrando que um dia o nosso pecado seria perdoado. Que um dia o tempo da escravidão acabaria. Sabe qual é a boa nova que nós temos? É que esse dia já aconteceu. Nós podemos olhar para as páginas do Novo Testamento e ler sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, que irrompeu essa história, que entrou neste mundo, que entregou o seu corpo para sofrer naquele madeiro, mas conquistou a vitória da morte ao ressurgir no terceiro dia, garantindo para cada um de nós a reconciliação com o nosso Deus. Essa é literalmente a visão que Paulo tem em Romanos capítulo de número 5. Justificado, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com o nosso Deus. Console, console o meu povo, diz o Deus de vocês. Como? Lembrando que nós somos perdoados. Lembrando que em Cristo há garantia de perdão. Lembrando que em Cristo toda a escravidão que outrora foi imposta sobre nós, seja pelo pecado imputado, seja pelo pecado herdado, em Cristo Jesus isso rompeu. E agora nós temos o nosso Deus para nos consolar. Meus irmãos, essa é a mensagem que o povo de Deus ouviu de Isaías. Que diferença faz para nós hoje saber que nós somos perdoados? Que diferença faz para o consolo do nosso coração saber que nós não estamos mais debaixo de uma escravidão, que nós já temos o perdão do Senhor? Deveria fazer muita diferença em nossas vidas. É verdade que nós vivemos em um mundo quebrado e caído, como eu falei aqui no começo dessa exposição. É verdade que nós enfrentamos dilemas, dores, angústia. E é verdade que muitas vezes nós nem sabemos o que fazer para encorajar o nosso próprio coração. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós somos lembrados de verdades que devem nortear a nossa vida. Em Cristo Jesus há perdão para pecados. Que em Cristo Jesus há liberdade, já não há mais escravidão. Porque o tempo já foi pago. Uma implicação aqui nesses dois primeiros versículos. A primeira para você que é cristão. Não se esqueça dessa sólida verdade. Não há absolutamente nada neste mundo que possa arrancar o perdão que Deus em Cristo Jesus garantiu para mim e a você que já confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E uma implicação para você que talvez está aqui e ainda não é um salvo em Cristo Jesus. Ou para você que está nos acompanhando pela internet e não conhece a palavra do nosso Deus. Perdão somente naquele que pode garantir a vida. E esse é o Filho de Deus, aquele que morreu e se entregou por nós. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Que palavra encorajadora. Eu posso chegar em casa, não nessa noite, porque daqui eu vou para o aeroporto, vou viajar a noite inteira e vou chegar amanhã na minha casa, mas eu posso amanhã deitar na minha cama, colocar a cabeça no travesseiro e dormir confiante no Senhor, que eu sou um perdoado, que em Cristo eu tenho perdão dos meus pecados. A primeira maneira que nós temos de encorajar e confortar o nosso coração
em um mundo que está literalmente comprometido com o caos, é lembrando que perdão de pecados somente em Deus. O profeta ele continua instruindo o povo de Israel aqui, mostrando para eles outras verdades muito significativas. Uma segunda verdade que nós temos aqui se encontra no versículo de número 3 a 5. Primeira verdade, perdão de pecados e libertação do cativeiro. Segunda verdade, promessa de que Deus iria restaurar todas as coisas. Versículo 3, uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. Nós também podemos consolar o nosso coração em um mundo como o nosso, em que nós vivemos com dor, sofrimento e muita angústia, lembrando que além do perdão de pecados e da libertação do cativeiro, também haverá restauração para a vida daquele que está sendo objeto e alvo da palavra de consolo do nosso Deus. Veja novamente a imagem que Isaías apresenta para nós aqui no versículo 3. Uma voz clama, preparem o caminho do Senhor, e no ermo façam uma estrada reta. Todas as colinas e vales serão aplanados. Não haverá absolutamente nada nessa jornada que possa nos fazer jogar ou para um vale ou nos levar para um alto de uma montanha. O caminho do Senhor é perfeito, ele é reto. É o caminho que restaura o vigor, que nos dá alegria. Deus não escreve acompanhando as linhas tortas deste mundo que nós observamos. Deus sabe muito bem o que faz. E quando Ele perdoa, e quando Ele rompe com o cativeiro daquele ou daquela a quem Ele está chamando, todos os caminhos dessa pessoa é aplanado. Evidentemente, Isaías está profetizando algo futuro. Diz respeito ao dia que o Messias entraria nesse mundo. O que Paulo vai dizer lá em Gálatas 3 sobre a plenitude dos tempos, o dia da chegada do nosso Senhor e Salvador. Mas é algo real que nós podemos aqui entender à luz do seu contexto que Israel estava ouvindo. Que quando Deus rompesse a história do seu povo e perdoasse os seus pecados, libertasse o seu povo do cativeiro que viria, todos os caminhos seriam aplanados, todos os caminhos seriam corrigidos, montes e colinas seriam rebaixados, o que está tortuoso será retificado, os lugares ásperos serão aplanados, pois a glória do Senhor se manifestaria. A glória do Senhor chegaria e toda a humanidade veria, porque a boca do Senhor está dizendo. É assim que termina o versículo de número 5. Não há montes e colinas, não há vales e caminhos ásperos. O caminho do nosso Deus é um caminho perfeito. E nós podemos consolar o nosso coração hoje, olhando para todas as convulsões deste mundo. E continuar confiando que o nosso Deus faz todas as coisas objetivamente claras e de acordo com o seu propósito. Não há nada que está fugindo das mãos do Senhor. Muitos irmãos em Cristo estão preocupados com as eleições deste ano. Muitos irmãos em Cristo estão preocupados com o que está acontecendo lá no leste europeu. Muitos irmãos em Cristo estão preocupados com a realidade dos Estados Unidos, da Europa. Nós não devemos nos preocupar. Nós devemos ficar atentos, sim, a todas essas coisas. Mas nós devemos nos lembrar que a glória do Senhor seria manifestada e ela se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E os caminhos todos foram aplanados por aquilo que o Senhor está dizendo e revelando ao seu povo por meio de sua palavra.
Hoje nós podemos pegar a Bíblia Sagrada e olhar toda a história e nós saberemos qual é o fim dela. Ela está revelando para nós qual é o fim de toda a história. Nós não precisamos nos preocupar com convulsões políticas, sociais, culturais. Nós não precisamos nos preocupar com enfermidades ou com qualquer coisa que assalte o nosso coração. Nós sabemos como a história terminará. Nós sabemos que o Cordeiro de Deus triunfará sobre todas as coisas. Todas as coisas serão aprumadas, porque a glória do Senhor se manifestou e a sua boca está dizendo essa verdade. Podemos consolar o nosso coração lembrando que somos perdoados. Podemos consolar o nosso coração lembrando que nós não estamos mais presos a um cativeiro. Mas também devemos consolar o nosso coração lembrando que o Senhor tem toda a história deste mundo em suas mãos. Que o Senhor é o reto juiz que está governando esse mundo. E que absolutamente nada que aconteça às nossas vidas está fora do propósito soberano do nosso Deus. Então, quando Jeremias, que é um conterrâneo de Isaías, eles estão profetizando no mesmo período, para o mesmo público, dizendo as mesmas palavras. Lembrem Lamentações capítulo 3, que nós devemos trazer esperança. Aquilo, a memória, aquilo que pode nos dar esperança, ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque esses homens viram a glória do Senhor descortinando a história. Eles viram. Eles viram que um dia o Cordeiro do Senhor chegaria. E toda montanha, colina, vales e estradas ásperas seriam aplainados pela sua chegada. Nós temos essa imagem literalmente sendo concluída lá no Evangelho de João e de Marcos. Os dois evangelistas trabalham justamente a chegada de João Batista, clamando no deserto que o reino de Deus rompeu a história. E que esse Jesus, o Jesus que foi profetizado, chegou. E todos deveriam se arrepender de seus pecados. E olhar para esse Jesus. E confiar a esse Jesus. E quando termina o Evangelho de Marcos, nós temos a nítida e clara afirmação do centurião que está aos pés da cruz, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião entendeu o que Isaías profetizou e o que Marcos e João estavam agora revelando. E nós? Conhecedores da história por intermédio daquilo que está revelado, escrito e à disposição. E nós? Como nós consolamos o nosso coração? Como nós encorajamos a nossa alma quando o problema aflige, aperta, machuca, com coisas objetivamente cristãs, encorajando e lembrando que somos perdoados, estamos livres da escravidão e podemos ter a plena convicção de que todas as coisas seriam objetivamente corrigidas? Ou nos preocupamos e colocamos nossa esperança em coisas, em homens, em riquezas, em habilidades? O que nós fazemos? Talvez nós precisamos ser lembrados de uma outra verdade que está lá em Lamentações de Jeremias capítulo 3. Se os versículos de número 18 em diante está falando sobre a necessidade de trazer à memória coisas que podem dar esperança a nós, os versículos 22 aos versículos 23 nos mostra de uma ação que somente o nosso Deus pode exercer para com o seu povo. Olha aí o que diz versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele.
Devemos encorajar o nosso coração com verdades bíblicas. Isaías não para aí, ele avança. Ele continua mostrando para nós, nos versículos de número 6, uma terceira visão, verdade, que pode ser útil para que nós encorajemos o nosso coração. O versículo de número 6 do profeta Isaías até o verso 8 fala sobre as promessas vindouras que Deus empenhou a sua palavra. Versículo 6, uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que hei de proclamar? Primeiro, que todo povo é erva. Você já levou em consideração que nós somos confrontados com a realidade de que a vida é literalmente breve? Moisés, no Salmo 90, ele é preciso em mostrar as implicações da brevidade da vida. Ele chega ao ponto de dizer que, na melhor das hipóteses, o homem chega a viver 80 anos. Porque o que passa disso é enfado e canseira. É verdade que muitos dos nossos irmãos têm privilégio de ultrapassar os 80 anos. Talvez Deus também me conceda essa graça. Talvez. Eu não sei. Eu presumo que não. Mas é muito importante lembrar que talvez ele dê essa graça. Moisés, ele tem um retrato muito pertinente no Salmo 90. Ele fala da grande marcha que foi o êxodo, quando o povo de Deus saiu do Egito rumo à terra prometida e no deserto, um por um, foi morrendo. Então Moisés faz toda uma argumentação da brevidade da vida, pede perdão pelos pecados, suplica para que Deus não permaneça irado com o seu povo, e aí faz 5 pedidos no Salmo de número 90. Um deles é que ele possa alcançar um coração sábio para viver a vida de acordo com a vontade de Deus. O último pedido do Salmo 90 é que Deus confirme as obras de suas mãos, porque Moisés sabia que seria um fardo viver uma vida sem a aprovação de Deus. Mas o ponto aqui que Moisés está transitando no Salmo 90 é fazer o seu pedido de que Deus é o único que pode conceder um coração sábio. E o que é um coração sábio? À luz de toda a Escritura. Nós poderíamos olhar de Gênesis a Apocalipse e ver como um coração sábio tem que se comportar. Talvez isso seja um peso para nós. Lá vem o pastor com palavras moralistas. Faça isso ou faça aquilo. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é refletir como nós podemos ter um coração sábio diante de Deus. Provérbios pode não ser útil aqui. Ele vai dizer para nós que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, um coração sábio é um coração que teme e se submete à soberania de Deus, ao governo de Deus e à majestade de Deus. O que um coração sábio faz? Ele entende que sua vida é passageira. Uma voz proclama: toda a carne é como a erva. Eu não posso ter a presunção de achar que eu sou alguma coisa diferente do que a Bíblia está dizendo que eu sou. Erva. Uma folha seca que vai passar. Será humilhada e arrastada pelo vento para um lado e para o outro. Pessoas pisarão em cima dela. E depois virá alguém e irá recolher aquela folhinha que já secou e colocará no meio da palha e queimará. Essa é a imagem, talvez, que Isaías está na sua mente. A voz está proclamando. E o que a voz está proclamando? Toda a humanidade é erva.
toda a humanidade é transitória. Volte ao capítulo de número 37 comigo e veja o que diz aí o versículo de número 27 de Isaías. Capítulo 37, versículo 27. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimados antes de amadurecer. Como resultado da sua rebeldia, do seu pecado, do seu orgulho e da recusa de se aprumar com o Senhor, Deus está usando a vida do ministério e o ministério do profeta Isaías para dizer: todo o povo está se tornando como a erva. Nós sabemos que isso daqui é apenas uma metáfora para poder evidenciar o que aconteceu com o homem na queda. Em Gênesis capítulo 3, o homem decide se rebelar contra Deus, rompe com a vontade do Senhor, desobedece aos seus mandamentos, e como resultado lhe é imposto a morte, porque Deus disse: no dia em que comer dessa árvore, certamente vocês morrerão. E o salário do pecado, já que é a morte, nos humilha, mostrando que nós somos semelhante à erva. Talvez alguns dos irmãos aqui tenham habilidade com plantas, alguma coisa, árvores frutíferas, coisas semelhantes. E nós preservamos aquelas que são bonitas e que dão frutos. Mas o que geralmente nós fazemos com as ervas? Lá em São Paulo, nós tacamos veneno. Queremos ver as ervas morrendo, secando e sendo literalmente excluída daquele campo. Eu não sei o que vocês fazem aqui, mas é muito provável que vocês devem arrancar as ervas. A mensagem está proclamando que o homem, por causa da sua rebelião, ele é semelhante à erva. Ele está na condição de ser igual à erva. Mas o versículo de número 8 conclui colocando aqui essa palavrinha tão especial que é essa conjunção adversativa que nós temos aqui. Mas, diferente da erva, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essa é uma afirmação. Quando nós encontramos em um livro de gênero literário tipo profético, que está querendo evidenciar a doce lembrança que Deus fez ou falou nas alianças. A palavra do Senhor permanece para sempre. E Deus disse que Ele agiria com misericórdia com o seu povo. Nós podemos encorajar o nosso coração lembrando das promessas do Senhor, pois Sua palavra permanece para sempre. Sua palavra não mente. Eu e você, nós somos transitórios. Hoje vivemos, não sabemos se amanhã estaremos vivos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa doce lembrança deve encorajar o nosso coração, que sim, ela nos humilha e traz clareza de que nós não somos absolutamente nada, a semelhança de ervas, mas o nosso Deus, a sua palavra, permanece para sempre. Há perdão de pecados em Isaías 40, a clareza e a afirmação de que o tempo da escravidão acabou, a lembrança de que todos os caminhos seriam aplainados e a doce lembrança de que a palavra do Senhor permaneceria para todo sempre. Há outras verdades aqui que eu gostaria que você olhasse a partir do versículo de número 9. Nós temos aí no versículo de número 9 até o versículo de número 11, talvez a cena mais encorajadora desses versículos ou desse livro que nós estamos olhando aqui no capítulo 40. A lembrança de que Deus é um pastor e que Ele sim irá
acolher em seus braços todos os seus cordeirinhos e irá apacentar todo aquele que precisa de consolo. Diz o versículo 9: Ó Sião, você que anuncia as boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante e não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Talvez o que nós mais precisamos para encorajar o nosso coração é a doce lembrança de que o nosso Deus, Ele sim está no céu, mas Ele também está presente aqui, no meio do seu povo. Veja que mensagem de consolo maravilhosa. Eis aí está o seu Deus. O seu Deus chegou. Ele está presente. Talvez, semelhança de um filho que tem medo, enquanto criança, de dormir em um quarto escuro, e é consolado pelas mãos de seus pais, ou mãe ou pai, que entra naquele quarto escuro e segura sua mão até ele dormir. Talvez o que nós mais precisamos lembrar nos dias atuais, frente a todo o problema que nós atravessamos, frente a toda desgraça que o mundo está literalmente experimentando amargamente, é a doce lembrança de que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se faz presente na nossa história. Ele não está indiferente da nossa realidade. Ele é o pastor que rompeu a história para viver a nossa realidade. E olhe que mensagem de consolo magnífica. Diga com alta voz e não tenha medo de pronunciar: eis aí está o seu Deus. E o que esse Deus faz? O versículo de número 10 continua. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele vem a sua recompensa. Como um pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Eu não sei que outra figura de linguagem poderia trazer encorajamento para o nosso coração aqui. Saber que o nosso pastor está carregando as nossas vidas em seus braços. Há uma imagem no Evangelho de João, capítulo de número 11, que os fariseus estão justamente pressionando Jesus, pelo fato de Jesus ter dito que ele é o pastor das suas ovelhas. E Jesus reafirma a sua afirmação dizendo: sou, e as minhas ovelhas estão na palma das minhas mãos. E ninguém pode tirar das palmas de minhas mãos, porque o meu Pai sustenta as minhas mãos. E as minhas ovelhas estão guardadas pelas mãos de meu Pai. Já passou pela sua cabeça que até mesmo no momento mais desafiador da sua vida, o seu pastor está te carregando em seus braços? Eu tenho uma cunhada. Ela é casada com o irmão de minha esposa e ela perdeu uma filha com 14 anos de câncer. Apareceu uma manchinha na perna que parecia ser um hematoma corriqueiro de alguém que estava brincando na escola. Aquela manchinha cresceu e em poucas semanas amputaram a perna e quando tentaram já amputar a outra parte da perna, já não tinha mais o que ser feito. Já tinha dado metástase. Já estava por todo o corpo. Mas há uma cena que encoraja toda a nossa família. Aquela menina era uma serva de Deus. E ela segura as mãos da sua mãe nos últimos momentos da sua vida e diz para sua mãe: não se preocupe, o meu pastor está me carregando em seus braços. Talvez isso faça diferença na nossa realidade. Saber que o nosso pastor irrompeu essa história
deste mundo tão quebrado e caído como o nosso, e está nos sustentando em seus braços poderosos. Veja a cena que Isaías viu no versículo 10. Ele vem com poder, e o seu braço dominará. O nosso pastor não é um homem que está na academia fazendo musculatura em seus braços. Ele é forte porque a morte não pôde detê-lo. Paulo, quando está falando aos Colossenses, olhando no capítulo 2 de Colossenses, explicando aos irmãos de Colossos o que esse pastor fez, ele diz: a morte, os laços da morte não pôde detê-lo. E Deus o fez Senhor, e ele triunfou sobre principados e potestades, e sobre os seus ombros está a vitória. E ele cravou na cruz do Calvário, rasgando a cédula que era contrária contra nós, dizendo que tudo estava perdoado e consumado. O nosso pastor, ele é forte, não é porque ele malha, é porque ele é o Senhor da história. E Isaías está consolando o povo de Deus com essas palavras. Esse pastor virá, com poder ele irá dominar, e irá apacentar o seu povo e recolher todos os seus cordeirinhos em seus braços. E não permitirá que nenhum deles se perca, inclusive até aquelas que estão amamentando. Elas serão guiadas mansamente pelos vales que estão aplainados, pelas ruas que estão aplainadas. Essa é a imagem que nós podemos olhar aqui para o livro do profeta Isaías e consolar o nosso coração. Em Deus nós temos perdão de pecados. Em Deus nós temos libertação do cativeiro. Em Deus nós temos a doce esperança de que todas as coisas seriam restauradas. Em Deus nós temos a sua palavra que é confiável e fiel e permanecerá. E em Deus nós temos um pastor que adentrou a nossa história para nos consolar carregando em seus braços. Quando nós chegamos em Apocalipse, Apocalipse trata essa visão de Isaías 40 de forma magnífica. Capítulo 4 de Apocalipse, João está em pleno desespero, porque ele olha para o livro que precisa ser aberto e não tem absolutamente ninguém para abrir aquele livro. Então uma voz diz para ele: não tenha medo, não chores. O leão da tribo de Judá, aquele que esteve morto e reviveu, ele é o único que pode abrir esse livro. E quando esse leão aparece, abrindo, rompendo os selos do livro, é porque a história deste mundo chegou ao fim. Mas sabe de uma coisa que é muito importante para nos alegrar? É que nós olhamos para Isaías 40 e vemos o nosso Senhor como um pastor. Mas o seu braço forte se manifestará como um leão que ruge e ninguém pode detê-lo. Essa é a figura que as Escrituras estão nos dando do verdadeiro consolo para o nosso coração. Permita-me orar com você, clamar que Deus derrame da sua graça em nossas vidas, não só hoje, mas enquanto for a nossa jornada aqui nesse mundo. Pai, nós somos imensamente agradecidos por Tua palavra. Ela nos ensina tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Nela nós temos o doce consolo de que Tua voz encoraja o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela lembrança de que há perdão dos nossos pecados. Eu já não ando mais ao lado dos meus irmãos com um fardo imenso em minhas costas, de que eu sou um culpado. Tua graça se manifestou em Cristo Jesus e eu desfruto da vida e da reconciliação contigo. Por meio do mérito de Cristo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque não há mais cativeiro em nossas vidas. É verdade que muitos problemas afligem o nosso coração. Mas nós somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Nós desfrutamos de liberdade, nós desfrutamos de paz, nós desfrutamos, ó Senhor, da doce alegria de uma nova vida em Cristo.
Obrigado, Senhor, pela promessa de que este mundo, um dia, ele seria aplanado. Senhor, como é bom saber que o Senhor entrou na história dos homens para trazer correção para o maior de seus problemas. Obrigado por tua palavra que é viva e permanente. Por ela nós podemos edificar a nossa vida, confiar no teu caráter e conduzir os nossos passos. E obrigado, Senhor, pela doce lembrança de que o Senhor é o nosso pastor. Nos carregue em seus braços poderosos, os braços de que ninguém pode, Deus, remover um único fio de cabelo de nossas vidas, de nossa cabeça, enquanto estamos em teus braços. Um braço eterno, um braço seguro, um braço que irá nos conduzir até a eternidade. Nós somos gratos a Ti por isso, Senhor, e suplicamos a Tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.